Como ficará o milho para 2023? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Aledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. Eu já fiz alguns vídeos falando da soja e o pessoal tem me pedido sobre o milho, como que ficará o milho para 2023. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero começar com a análise do milho partindo do safrinha aqui do Brasil, chegando até a safra de verão 2023, mas eu quero começar pelo trigo, porque o trigo e o milho são os dois cereais mais importantes do mundo, e os dois têm uma correlação muito próxima, porque para a fabricação de ração, especialmente, que é o principal uso do milho, é a fabricação de ração, depois é biocombustível e, por último, ele acaba vindo uma alimentação humana, mas o trigo pode ser substituto do milho e vice-versa, vai depender do custo por ponto de proteína. Então, vamos começar com o trigo, vamos ver como que estão os fundamentos do trigo, a gente já faz um overview geral, e a partir dali nós passamos para o milho para tentar identificar, quem sabe, uma tendência para o mercado futuro. Claro que o que está no radar principalmente é o conflito no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. A cada dia que passa, parece que fica mais longe uma negociação de paz entre os dois países. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de abril, e nesta semana a Rússia intensificou os ataques contra a Ucrânia, principalmente no porto de Mariupol, ali no Mar de Azov, que é o segundo porto mais importante do país. Pelo porto de Mariupol sai muito carvão, sai muito minério, alguma coisa de grãos também sai por ali. E a Rússia está querendo realmente se apossar da cidade, há alguma resistência ucraniana. O presidente Zelensky disse que se a Rússia matar os soldados ucranianos, as negociações de paz não terão nenhuma possibilidade. Então, nesta semana é isso que nós estamos vivendo. Na Bolsa, nós vemos os reflexos, tanto no preço do milho, que estamos com valores bem altos, acima de 11 dólares o bushel, e vimos o milho também essa semana superando os 8 dólares o bushel. É o maior valor em uma década. E eu digo mais, estamos muito próximos de superar valores históricos do milho. Faltam apenas 40 centavos de dólar por bushel para a gente superar a máxima histórica de milho. E além da guerra, nós já estamos vindo de quebras de produção muito fortes aqui na América do Sul. A safra de verão 21 já não foi das melhores. Ali nós tivemos daí na safrinha aqui uma geada muito forte no meio do mês de julho, atingiu em cheio as safras, principalmente no Paraná, que é o segundo maior produtor de milho de inverno aqui do Brasil, foi uma quebra próxima a 40%, então deixou o nosso estoque extremamente baixo, né, o nosso estoque comercial, e isso vai afetar o estoque de passagem um pouco mais à frente. Houve aquela briga entre comprador e vendedor, houve aquela disputa entre comprador e vendedor não vendendo, querendo preços mais altos, comprador não comprando, querendo preços mais baixos, e nessa disputa o comprador acabou ganhando, o preço do milho acabou caindo. Só que esse fato colocou o preço nosso competitivo no mercado internacional, e nós aceleramos as exportações no finzinho da temporada, dezembro a janeiro, que é o último mês comercial da temporada de milho aqui no Brasil, e chegamos ao incrível número de 22 milhões de toneladas exportados na temporada passada. É pouco em relação à expectativa, que era de 40 milhões de toneladas, mas perto da quebra que nós tivemos, foi um fato extraordinário, conseguimos enviar para o exterior 22 milhões de toneladas. E ali nós viemos com uma quebra de produção aqui no verão. Felizmente ela foi menor do que aquele pânico inicialmente havia sido posto no mercado. Até no último relatório, o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a Conab fizeram revisões para cima na produção de milho devido a um ajuste normal, até porque o Rio Grande do Sul ainda está fazendo trabalho de colheita nesse momento, e o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de milho de verão,
seguido por Minas Gerais e o Paraná em terceiro. Então, felizmente, a quebra não foi tão grave quanto foi na soja, no caso do milho, por esse plantio ter sido realizado mais tarde e a colheita está acontecendo agora. Nada que deixe o cenário confortável aqui no Brasil, pelo contrário, ele segue muitíssimo apertado ainda, o estoque de passagem que ficou foi baixíssimo, próximo a 4 milhões de toneladas, entrou uma safra aí de 23, 24 milhões de toneladas nesse verão, mas a guerra lá no leste europeu acabou trazendo atipicamente uma demanda muito forte pelo cereal aqui no Brasil no mês passado, no mês de março. O Brasil, tradicionalmente, não é exportador de milho no primeiro semestre. Nós focamos o nosso trabalho no mercado internacional a partir do milho safrinha, a partir de julho. E aí, sim, as liquidações são feitas pelo PPE, pelo preço de paridade de exportação, tendo como referência a Bolsa de Chicago e o prêmio no Porto. Mas como havia uma impossibilidade logística de exportação lá da Ucrânia, principalmente, que a Ucrânia representa um percentual enorme de milho no mundo, a Rússia não tem peso no milho. A produção total da Rússia de milho é de 13 milhões de toneladas, ou seja, é metade da produção de verão brasileira, que já é pequena. Mas a Ucrânia, sim, tem um papel muito relevante, a expectativa era exportações próximas a 32 milhões de toneladas e não havia possibilidade de escoar essa produção ucraniana. Então, compradores vieram para o Brasil e foram para os Estados Unidos. Isso acabou puxando tanto o preço na B3 quanto o preço na Bolsa de Chicago. Por aqui a demanda já refreou um pouco, e aí entra a questão de logística nesse meio, porque a Espanha foi um dos países que solicitou à União Europeia a possibilidade de importar o milho americano, visto que não há um acordo fitossanitário entre Estados Unidos e Europa para aprovação de sementes GMO, geneticamente modificadas, e em regime de urgência, a Espanha teve a liberação feita pelo bloco e ela começou a comprar milho nos Estados Unidos. Primeira tranche ali, próximo a 500 mil toneladas. Por que a Espanha foi nos Estados Unidos comprar esse milho e não continuou comprando no Brasil? Porque entra o conceito de trading, aí de custo de reposição, de replacement. O transporte marítimo é muito mais barato dos Estados Unidos para a Europa do que saindo do Brasil para a Europa. Então, quando a Espanha fez o cálculo do custo de aquisição desse cereal, o milho americano fica muito mais barato do que o milho brasileiro, por questões de prêmio de exportação, questão de transporte marítimo. Então ela focou a compra por lá. A nossa B3 nós já sentimos o impacto e o preço saiu de R$110, está sendo negociado aí na faixa de R$90 nesse momento no Brasil. Por outro lado, Chicago acima de $8 o bushel. E agora nós começamos a entrar no momento que nos Estados Unidos nós iniciamos o plantio por lá, 4% da área foi plantada já, devemos nem considerar muito esse número, porque o plantio começará mesmo nessa semana, é só o Texas que avançou um pouquinho lá, mas o Texas representa 2,5% da produção americana, mas a ansiedade do mercado em relação aos números da safra de milho, até porque os Estados Unidos reduziu em 1 milhão de hectares o plantio por causa de custos de nitrogenados, como é que vai ser o desenvolvimento dessa lavoura por lá, porque estoques estão baixos e tem que vir uma produção cheia. O USDA está prevendo 181 bushels por acre, o que particularmente eu acho exagerado, seria recorde absoluto. Temporada passada já foi recorde, 177 bushels por acre. E aqui no Brasil, nós já basicamente terminamos o plantio da safrinha de mais de 80 milhões de toneladas, né? 3 vezes a produção do verão. E nós começamos a olhar o mercado climático. E pelo menos por enquanto, aqui no Brasil, tudo está correndo muito bem. O Laninha, nós já sabíamos que teríamos a influência do Laninha para a safra de inverno aqui, visto que há uma expectativa que levar até o mês de setembro, e há um percentual de 60% que ele ocorra entre julho e agosto, então nós já sabíamos que pegaríamos o Laninha até o início do segundo semestre, um pouquinho à frente do início do segundo semestre. Mas o que nos preocupa é se houver risco de geadas no Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, principalmente. Por enquanto, ventilou-se nesta última semana que passou, ela não se confirmou, as geadas que deu foi no sul do estado, não chegou a atingir a lavoura de milho, pegou um pouquinho de feijão, mas felizmente não houve estrago nenhum.
Algumas regiões têm um problema pontual ou outra de seca, no caso do Goiás, Minas Gerais, mas vieram chuvas também, estabilizaram a lavoura, e algumas regiões muito pontuais no Mato Grosso começam a ter alguma atenção com relação à necessidade de chuvas, mas por enquanto nada no radar que desabone os números que estão projetados, até pelo contrário. Temos uma expectativa aí de produção próxima a 90 milhões de toneladas para o milho safrinha, e eu torço muito para que isso aconteça, porque o produtor rural vem há 2 anos sofrendo com a dificuldade de produção, né, com quebra de produção devido ao clima. Mas o vídeo de hoje ele vai trazer, eu fiz essa introdução, esse overview geral, vamos trazer alguns números para nós darmos uma olhada, para ver o que nós podemos esperar para o próximo ano. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, vamos começar pelo milho, pelo trigo, desculpa, para nós vermos quem que planta trigo e em que período que se planta esse trigo. Então eu estou na página do próprio USDA, como de costume, os links que eu utilizar público aqui, eles vão estar no descritivo do vídeo. E eu coloquei aqui na Rússia, onde que se planta e quando que se planta esse trigo aqui na Rússia. E nós temos 2 safras de trigo, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, que é onde está acontecendo o conflito. Então eu tenho um trigo que é plantado no final do ano, que a gente chama de trigo de inverno, e nós já vamos ver pela tabela quando que ele vai ser colhido, que vai ser já, ele está terminando o desenvolvimento vegetativo agora, e nós temos o início do plantio das safras de primavera, que começa